aconteceu uma derrota para o Vasco, empate com o Flamengo, empate com o Sport, empate com o Atlético no Clássico. Ali, você 4 jogos sem ganhar com o que o Flamengo e o Palmeiras estavam pontuando, ele definitivamente... Porque antes Embora desses jogos aí, só o Sport esteja fora da curva por ser o lanterna da competição, com uma campanha ruim. Os outros, Vasco em ascensão, Flamengo, hoje líder. Mas teve alguns jogos que o Cruzeiro se complicou contra times que se imaginava que ele fosse se impor em casa. Um pouco por esses... Os times foram entendendo o jeito do... o gol do Caio Jorge. Que foi anulado no campo, mas depois, com a ajuda do VAR, a posição dele era legal. Os times entendendo que o Cruzeiro era um time muito de ataque rápido, muito forte em transição, muito forte em pressionar o adversário, retomar a bola e chegar ao gol, passaram a tentar evitar esses espaços às costas. E aí times que se defendiam mais causaram algum tipo de desconforto. Então, teve o jogo contra o Santos em casa, que ele não ganhou. O jogo fora com o Mirassol já é outro departamento, mas que ele não conseguiu vencer. Ele não venceu o Sport, teve o empate em 1-1, enfim. Hoje se imaginava que ele pudesse eventualmente ter essa dificuldade. Mas os 2 primeiros lances do jogo acabaram, para mim, condicionando tudo o que aconteceu. O Vitória, que atacou e criou oportunidades no primeiro tempo, não foi um time que foi para o Mineirão só para se defender e com a bola fez coisas boas no jogo. E o Cruzeiro... Pois é, contrário do que eu pensava, que o Vitória viria fechadinho para uma bola, não, o Vitória jogou aberto e teve até 2 chances de gol clara antes de tomar o primeiro gol. E isso foi o causador de sua derrota, porque o Cruzeiro marca forte, tem uma transição muito rápida e fez com que o Cruzeiro vencesse. Vamos continuar assistindo. Teve alguma dificuldade de defender contra esse Vitória, mas o Vitória no primeiro lance tem uma oportunidade, não consegue converter, tenta jogar com a sua linha adiantada sem pressão, uma bola longa, acontece a disputa de bola com o goleiro, o Thiago Couto, que acaba fazendo o pênalti, sai o gol do Cruzeiro e a partir daí o Vitória dá necessidade, fica com a bola mais tempo do que o Cruzeiro, tenta jogar com a bola e tentar criar oportunidades, mas sofre com a transição rápida do Cruzeiro. Sofre o segundo gol, ainda volta ao jogo com o gol do William Oliveira no 2-1, mas uma pressão do Cruzeiro, uma bola retomada, o Cruzeiro faz o 3-1 no gol do Arroio no primeiro tempo. Esse aí o lance já estava parado, na hora dessa finalização. E aí se define o jogo praticamente no primeiro tempo. O Jair tenta fazer mudanças no Vitória no intervalo, mas não consegue fazer o time ter um segundo tempo tão bom como o primeiro. E o Cruzeiro, no meio campo, consegue ter um pouco mais de volume de jogo na segunda etapa, controlar melhor o jogo. E o Caio Jorge voltando a fazer o que o torcedor do Cruzeiro gosta que ele faça, né, Alex? É gol, né? O cara que decide jogo, tava alguns jogos sem decidir para ele, é um alívio para a torcida também, para o time, porque o time todo nesse sentido, nesses caras, é que a gente confia, Barretos. Joga a bola no cara lá que ele tá resolvendo, né? Então hoje ele foi, de novo voltou a ser olha lá o Gabigol também, quase fazendo disso. Caio Jorge faz uma bela temporada. Vitória super importante. É uma temporada interessante, né? Porque ele gerou um pouco de dúvida, né? Naquele momento todo bagunçado, até que se troque de treinador. E o Portuga novo aí, com mais um que chega para conquistar título no Brasil pelo jeito, né? Então... Ele chega e ele dá essa cara, ele transforma o Cruzeiro. Lembra antes da Copa do Mundo de Clubes, quando o Cruzeiro estava ali entre os líderes do campeonato, muito próximo, e em dado momento líder do campeonato, a gente conversou aqui que ele não teria a Copa do Mundo de Clubes, ele estava fora da Sul-Americana, né, que ele acabou não classificando, e a gente entendia que o Cruzeiro poderia ter isso como um trunfo para ele no segundo semestre, de ter um time jogando bem e uma condição realmente e um calendário até bom para ele em dado momento. Menos estressado. Agora, de todo modo, assim, o Cruzeiro foi construído para dar um grande salto em relação ao investimento muito maior, com o dono injetando dinheiro, contratando jogadores que pelo nível de receita orgânica do clube não estariam no Cruzeiro, mas é um investimento do dono do clube, está tudo certo. Pelo que se pratica no Brasil, isso é permitido, então o Cruzeiro tem esse nível de investimento alto. Se isso for mantido, a gente pode prever que no ano que vem o Leonardo Jardim tem mais tempo de trabalho para criar alternativas, para ampliar o conhecimento de elenco, o elenco talvez ganhe novas opções. Então acho que o Cruzeiro é um projeto muito promissor para o ano que vem. Sim. Pois é, né, amigos? O Cruzeiro venceu o Vitória ontem, um jogo relativamente tranquilo. Graças às 2 defesas que o Cássio fez no início, que deu segurança para o time. Mas é muito difícil jogar com times que estão na parte de baixo, porque eles dão a alma, eles se entregam ao máximo, não é fácil.
é mais difícil jogar com um time desse que jogar com um líder, porque o líder joga e deixa jogar. Mas o Vitória ontem surpreendeu, ele procurou o gol, tentou jogar, né? E criou espaço. A gente, como eu disse anteriormente, né? Criar espaço para o time do Cruzeiro é complicado porque a transição do Cruzeiro é muito rápida. E foi assim que aconteceu, né? Os dois primeiros gols, o pênalti, né? E o terceiro gol depois do Arroio, então, nem se fala, foi uma jogada, uma transição muito rápida. Agora, acho que é Mansur o nome dele, ele falou que o Cruzeiro esse ano foi muito bem, que o Jardim chegou, tal, era um time combalido, conseguiu estruturar o time, concordo plenamente com isso, aconteceu isso mesmo. Mas ele fala também, né, que esse ano que vem o Cruzeiro sim vai ser candidato a tudo, mas esse ano não, ainda não teve condições de brigar frente a frente com os líderes. Eu discordo plenamente, Sabe por que eu discordo? Porque, na verdade, o líder era para ser o Cruzeiro. O líder era para ser o Cruzeiro com 5 pontos na frente aí, né? Infelizmente, né, os inúmeros erros de arbitragem prejudicaram o time do Cruzeiro. O Cruzeiro foi o time que mais foi prejudicado com a arbitragem. Cruzeiro, Grêmio, até o Corinthians foi prejudicado esse ano. Mas o Cruzeiro foi demasiadamente prejudicado. E essas ações de erros de arbitragem definiu o campeonato, na minha opinião. Até porque, né, vou corrigindo, o campeonato não acabou, não. Né? É difícil para o Cruzeiro? É difícil. O Cruzeiro tem 3 jogos seguidos pesadíssimos. Grêmio, Botafogo e Fluminense. Mas se o Cruzeiro vence esses 3 jogos, a probabilidade aumenta muito. Por que aumenta muito? Porque o Flamengo ainda tem jogos difíceis. Tem jogo contra o Mirassol, tem jogos difíceis. O Palmeiras tem 2 clássicos com o Santos. Eu não acredito que ele vença os 2. Não acredito. Né? E ainda tem jogos, todos os 2, tanto Palmeiras quanto o Flamengo, ainda tem jogos lá em Mirassol. Com o Mirassol almejando uma melhor posição, porque a melhor posição rende dinheiro, mais dinheiro. Né? O Mirassol montar um time para a Libertadores no ano que vem, quanto mais dinheiro, melhor. Então, assim, tem muito jogo pela frente mesmo. Hoje mesmo o Palmeiras tem um jogo dificílimo. Mas o Juventude está ruim, está desesperado. Jogar contra time desesperado é a pior coisa que tem. A gente viu ontem. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o Cruzeiro ano que vem vai realmente arrebentar. Mas tudo passa também pela arbitragem, pela organização da CBF. Se a CBF mantiver essa turma de juízes apitando pelos cotovelos, time nenhum supera, né? Isso não pode acontecer. Tem que profissionalizar esses hábitos, melhorar o nível do futebol brasileiro. Fica aí um grande abraço. Fui.